Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do dia 21/5, no qual nós falamos sobre função afim. Recapitulando um pouquinho do conceito de função afim que eu coloquei para vocês nos vídeos, nós temos uma função do tipo ax mais b. Então, pode ser f de x é igual a ax mais b, ou pode ser y é igual a ax mais b, onde esse azinho significa o coeficiente angular e o b significa o coeficiente linear. Na primeira questão, eu pedi para vocês construírem os gráficos. Na primeira função, nós temos 2x menos 6. Para que a gente construa um esboço mais prático do gráfico, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar a função e igualar a zero, porque assim a gente vai encontrar o valor de x, que está passando no gráfico, é onde a função corta no eixo x, então a gente chama até de raízes da função. Então 2x menos 6 igual a zero, 2x é igual a 6, x vai ser 6 sobre 2, portanto x é igual a 3. Então esse 3zinho aqui, ó, vai ser um ponto onde o gráfico vai passar pelo eixo x. O outro lugar que a gente passa nessa reta, né, porque a gente só precisa de 2 pontos para traçar uma reta no plano cartesiano, a gente pega o valorzinho de b. Quem é o b? O b é esse termo independente aqui, ó. Esse vai ser sempre o nosso b, chamado de coeficiente linear. Então, o nosso gráfico, nós vamos construir eixo x, eixo y, vamos marcar um pontinho no 3, que é o valor de x, um pontinho no menos 6, que é o valor de y, e vamos traçar uma reta linear. Portanto, esse é o gráfico da letra A, um gráfico crescente. A gente pode observar pelo valor de A, né? Aqui é a característica que vai definir se o gráfico é crescente ou decrescente. Quando A é positivo, nós teremos como consequência um gráfico crescente. Esse foi o nosso gráfico da letra A. Na letra B, nós temos a função x mais 8. X mais 8 igual a zero, x é igual a menos 8. Menos 8 é o valor de x. Aqui no nosso eixo horizontal, nós vamos ter um pontinho no menos 8. E aonde vai passar no eixo y? No b. Quem é o b? 8. Então, nós temos um pontinho aqui, e nós vamos traçar a nossa linha, que é o gráfico da função da letra B, um gráfico crescente também. Letra C, a função é chamada de função linear, né? Assim como a gente tem uma função afim, porém o b é zero, não tem b. Quando isso acontece, a gente chama essa função de função linear. A função linear, ela sempre vai cortar aqui, ó, no eixo, na origem, no ponto 0, 0. O que vai diferenciar é a inclinação dessa curva. Então, se eu pegar uma função linear e igualar a zero, x vai dar zero. O b também é zero. Então, ele vai passar aqui. Agora, eu preciso saber qual vai ser a inclinação dessa curva. Para isso, eu tenho que pegar pelo menos um valor de x, qualquer um que seja, substituir na função, olha, 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes 1, que nesse caso deu 2. Então, aqui é como se a gente encontrasse um ponto dessa função. Esse ponto em que o x é 1 e o y é 2, fica aqui, ó. Então, além de a gente saber que o gráfico passa aqui, a gente tem que construir um ponto fora desse 0, 0, para que a gente possa traçar a reta com a inclinação correta dela. Porque se eu só disser que é 0, 0, mas qual que é a inclinação? Ele passa por onde? Aí eu teria só um ponto aqui. Eu preciso de mais um ponto. Por isso que quando a equação é linear,
eu preciso jogar pelo menos mais um valor. E aí, vocês observam que aqui a gente tem um A positivo e a função crescente, ok? Na letra C, nós temos também uma função linear, menos 3x, o B é zero. Se a gente iguala menos 3x a zero, nós também vamos achar x como zero. Então, se x é zero e b é zero, a função linear ela passa aqui. Mas eu preciso de mais um ponto, como a gente fez na letra C. Vamos substituir o x por 1, que a gente acha o par dele. Então, quando o x é 1, vou colocar menos 3 vezes 1, vai dar menos 3. Então, quando o x é 1, o y deu menos 3. Então, o que a gente vai fazer? x1 vai ligar com menos 3, vai formar um pontinho aqui. E aí, a gente vem e traça a reta, porque aí ela vai estar passando no 0, 0, e nesse pontinho aqui, ó, 1 ligando com o menos 3. Observem que agora a gente tem uma função linear decrescente, como consequência, aqui, ó, o A é negativo, função decrescente. Questão 2. Dada a função f de x, kx mais 6, calcule o valor de k para que f de 3 seja igual a 12. Então, eu dei uma dica para vocês substituírem o x como se fosse 3, porque aqui, ó, quem está aqui é x, portanto, x vale 3. E quem está aqui é y, é o resultado de f de 3. Então, o f de x, que é o y, vai ser substituído por 12. O k eu não tenho. O x vai ser 3. E a gente repete o mais 6 da função. Seguindo, resolvendo a equação, o 6 eu trouxe para a primeira parte, invertendo o sinal, sobrou aqui só o 3k. 6 é igual a 3k. Quem está aqui, ó, multiplicando, desceu dividindo. Então, k é igual a 2. Questão 3. Essa questão aqui a gente já fez na primeira parte de função. Olha. A gente tem uma função e a gente precisa substituir o valor de x dado. Letra A, f de 2. É só pegar o x e substituir por 2. 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 deu 4, tira 1, sobrou 3. Letra B, f de menos 1. Substituir na função x por menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, devo 2. Devo 1, eu devo 3. Letra C, f de 1. 2 vezes 1 dá 2. Tirou 1, ficamos com 1. Letra D, 2 vezes 0, zerou. Com menos 1, só nos resta o menos 1. Letra E, 2 vezes meio, menos 1. Quando a gente faz a multiplicação pela fração, 2 vezes 1, 2. Repete a parte de baixo, que é o denominador. Repetindo o menos 1. 2 dividiu por 2 deu 1. 1 menos 1 deu 0. Portanto, o f de meio dá 0. Questão 4. Determine a raiz e o coeficiente linear. A raiz é quando a gente pega a equação e iguala a 0, que a gente vai achar o x que a gente encontrou lá no gráfico, né? Então, quem é a raiz? Pega a equação e iguala a 0. 2x, trouxe o menos 1 para cá, ficou 1. Então, x é igual a 1 sobre 2. E aí, foi pedido também o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? O nosso b. Vocês podem anotar aí, ó, que o b é igual ao menos 1. Portanto, b igual a menos 1. b é o coeficiente linear. Questão B. f de x é igual a x menos 3. Igualou a 0 para achar a raiz. X é igual a 3. Raiz é igual a 3. Coeficiente linear é igual a menos 3. E esse é o coeficiente linear.
Letra C, olha aqui uma função linear. Quem é a raiz? Se eu igualo x a zero, a raiz só pode ser zero, e o b também é zero, que a função linear é aquela que corta o eixo, o gráfico exatamente no meio, no ponto 0 e 0. Letra D, raiz, igualamos a zero, menos 3 é igual a menos 1, multiplica por menos 1, trocou o sinal dos dois, x é igual a 1/3, quem estava multiplicando desceu dividindo. Essa é a raiz e o b é o coeficiente linear. Questão 5. Classifique a função em crescente ou decrescente. Nós não precisamos fazer nenhum cálculo para identificar se a função é crescente ou decrescente. Como eu citei para vocês, o a, que é aquele valorzinho que fica com o x, que define se a função é crescente ou decrescente. Se o a é positivo, como na letra C e na letra D, a função é crescente. Se o a é negativo, como na letra A e na letra B, o gráfico, ou seja, a função, é decrescente. Observe que na letra B, a função está com AX invertido, o B veio na frente, mas não tem problema. B menos AX, então a função é decrescente. Letra A e B decrescente, letra C e D crescente. Essa foi a nossa correção do dia 21/5. Abraço para vocês e até a próxima.